Olá, meu querido amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 20. Lembrando que eu estou fazendo a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Aqui começa assim: os trabalhadores da plantação de uvas, né? Que outras versões fala os trabalhadores na vinha. Fala assim, Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada, e então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No final do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata para cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata para cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora. Mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus repetiu aqui aquilo que ele falou, né, em Mateus 19, aqui no Mateus 19:30. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Olha só que palavra forte, né? Que a gente tem assim uma noção, né, da justiça. Porém, Jesus, ele conhece o profundo. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela está acima da justiça dos homens, acima dos nossos parâmetros de justiça. Porque ele conhece o profundo, ele conhece o que está oculto. Ele conhece o que está nas entrelinhas, ele conhece tudo ali. Então, até os nossos pensamentos, a palavra nem saiu da boca, mas o Senhor conhece. E ali, né, o patrão, né, que é claro que é Deus, né, o patrão chama alguns para trabalharem ali logo cedinho, bem cedinho. E aí mais tarde ele volta ali na praça e contrata mais outros trabalhadores, e depois ele contrata mais outros. Mas o que ele tinha combinado era uma moeda de prata para o trabalho, para trabalhar aquele dia na vinha. Ele não especificou por horas, ele falou vai trabalhar na vinha. E ele tinha ali, né, acertado que seria uma moeda de prata para os que fossem trabalhar. Eu entendo essa palavra, meus queridos irmãos, sobre o tribunal de Cristo, onde vai haver o julgamento das obras.
A salvação é mediante a graça, né? Não é por obras, para que ninguém se glorie, é o que diz a palavra de Deus. Fazemos as obras porque fomos salvos pela graça, porque amamos Jesus e entendemos que Ele não nos chamou apenas para nós sermos salvos, mas Ele nos salvou para salvarmos. Ele nos libertou para libertarmos. Ele nos, aleluia, tirou a nossa cegueira espiritual para que nós também venhamos abrir os olhos aos cegos, né? E como fala no livro de Isaías. Inclusive tem uma música muito conhecida, né? E ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias e transformar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Então nós fomos, aleluia, né? Tivemos a honra, o privilégio de sermos chamados para fazer parte dessa obra maravilhosa de Jesus. Então, são os dons, os talentos, né? Que Ele nos deu e que nós vamos prestar contas. Então, quando Ele fala que, amigo, eu não fui injusto com você. Ou será que você está com inveja? Porque eu fiz o bem a esse homem? Então, meus queridos, no dia do julgamento das obras, né? O que vai acontecer? As nossas obras serão passadas pelo fogo, diz a palavra de Deus. Então, isso que eu estou fazendo aqui no YouTube, pregando a palavra de Deus, o Senhor vai passar pelo fogo, se eu estou sendo fiel. Se eu fiz realmente de coração, se eu vivia o que eu prego aqui, vai ser passado pelo fogo. Então, tudo que você faz na obra do Senhor, seja dar uma cesta básica para uma pessoa necessitada, seja falar de Jesus para alguém, seja ajudar na limpeza da igreja, seja ajudar no som da igreja, né? Ajudar ali a receber as pessoas na porta, na recepção, enfim, e visitar nos hospitais, aquilo que nós fazemos para Deus. Ele não vê só a aparência, não, ele não vê. Se a gente está fazendo só para nos aparecermos diante dos homens, para receber aplausos, elogios, às vezes até com uma intenção, né, de ver se ganha algum dinheiro, alguma, sei lá, né, alguma recompensa aí, se ganha influência, não sei, Deus vai passar. Não, irmãos, que seja pecado um cantor, um pregador receber uma oferta por ele estar fazendo a obra do Senhor. Se ele vive da obra, a palavra de Deus é clara, o obreiro é digno do seu salário, né? Então, não é pecado uma pessoa receber porque ela vive para cantar, né? Ela leva o evangelho cantando. Ela vive para isso, ela se dedica, o seu tempo é para isso, ou ela vive ali separada para a igreja, né? Pastor, é missionário, está ali a serviço da obra. Paulo é claro sobre isso. Não é pecado, né? A pessoa receber por isso, né? Mas o coração não pode estar nisso, ela já não pode ir já pensando nisso. Ela não pode ir já pensando dessa maneira, do que ela vai ganhar. Nós não barganhamos com Deus, nós não fazemos para receber em troca. Embora nós saibamos que a obra no Senhor não é vã, tem recompensa. É isso que a palavra de Deus diz. Sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor a vossa obra tem galardão. Então, que nós possamos ser abundantes na obra do Senhor, mas sabendo que nós vamos passar. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo e as obras serão julgadas e serão passadas pelo fogo. Que o Senhor encontre em mim e você um coração sincero de quem fez com amor, de quem fez por amor e com alegria. Então, você já está usando seus dons? Deixa aqui no comentário de que maneira o Senhor te chamou. Foi para cantar, foi para pregar, foi para evangelizar nas ruas,
Você gosta de, ali na igreja, ajudar na organização, na limpeza, a receber as pessoas? Como que o Senhor... gente, tem umas... acho que são as araras. Não, são os periquitinhos. Eu pensei que eram as araras. Moram as araras enormes aqui, lindas, azuis. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Meus queridos irmãos, voltando para a palavra, sim, como foi que o Senhor te chamou? Deixa aqui nos comentários. Você tem feito? Você tem cumprido o chamado? Meus irmãos, lá em... eu não me lembro o capítulo agora, que fala sobre a parábola dos talentos. Eu não sei se é no 24 ou no 25, mas está no livro de Mateus também. Meus amados, a palavra fala que quem enterrou os talentos, o Senhor tomou até o que ele tinha. Nós temos que multiplicar os talentos, nós temos que ser abundantes na obra, nós temos que fazer com amor. Claro que o Senhor entende, você trabalha, você cuida de filhos, você cuida da casa, mas você tem separado do seu tempo também para Deus? Para estar na igreja congregando? Para estar ali na igreja servindo em algum dos ministérios? Meu amado, não enterre os seus talentos. Use e use com sabedoria, com coração humilde e sincero. Use para a glória de Deus, que só Ele cresça, que a glória seja somente dEle. E com certeza receberemos o galardão do Senhor. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deixa aqui o seu like, o seu comentário. Isso ajuda que o canal seja recomendado para outras pessoas. E outras pessoas ouçam o Evangelho. Deus abençoe você. Se não é inscrito, inscreva-se.